Fala moçada, tudo bem? Aqui é o professor Tiago Xavier e este é o canal Operação Matemática. O assunto de agora será a racionalização de denominadores. O que vem a ser isso? Quando você está falando de denominador, você está falando de fração. Então, esse denominador que vai aparecer nas nossas frações, nós sempre temos que deixá-lo um número racional. Então vamos ver aqui, recordando, né, sobre as frações. Então olha só, numa fração, o que que você tem? Sempre você vai ter dois números, né? O número de cima e o número de baixo. Esse número de baixo que é o famoso denominador, tá? Aqui para nós ele vai ser muito importante porque nós vamos ter que observá-lo e ver o que que nós iremos fazer, tá? Então, recordando, o denominador é o número que vai aparecer embaixo da minha fração. E continuando aqui, o que acontece com o denominador, nesse assunto aqui que nós estamos vendo, é que ele nunca pode ser um número irracional, certo? Por exemplo, ó, deixa eu só arrumar uma folha aqui para vocês enxergarem melhor. Tá vendo essa fração aqui é 2 sobre raiz quadrada de 3? Tá? O denominador dessa fração é raiz quadrada de 3. Porém, esta raiz quadrada de 3 não é exata, certo? Qual que é a raiz quadrada de 3? Né? É um número todo quebrado, ou seja, é um número irracional. Quando eu digo que é número quebrado, tá, pessoal? É aqueles números que aparecem a dízima e não é periódica, certo? Então, o que acontece é que você nunca vai poder deixar, em hipótese nenhuma, um número irracional como este embaixo de uma fração, no caso, o denominador. Não pode acontecer isso, tá? Então nós vamos ver como arrumar isso. Sempre quando você tiver um caso desse, você vai arrumar. Então, vamos continuando aqui. Mas como que nós iremos arrumar essa fração, né, com o denominador irracional? Nós iremos usar aqui o conhecimento sobre a propriedade fundamental das frações. Vocês devem lembrar muito bem dessa definição. Eu só vou relembrá-los aqui, porque nós vamos usar este conhecimento, tá? É bem fundamental aí. Então, olhe bem. Eu tenho essa fração em 2/3. Vocês lembram aí, ó, que se eu pegar a fração, né, que eu tenho numerador e denominador, e multiplicar ambos, né, pelo mesmo número, esta fração nunca vai se alterar. Essa é a propriedade fundamental das frações. Por exemplo, se eu pegar essa fração aqui, multiplicar, por exemplo, por um número aí, vou escolher, sei lá, um 5, tá? E multiplicar no denominador também por 5, o que que vai acontecer? Eu vou ter uma fração que vai ser 10, né? Porque eu fiz 2 vezes 5. E na parte de baixo eu vou ter 3 vezes 5, 15. Olha só. O que aconteceu aqui? Eu encontrei uma fração equivalente à minha 2/3. O que são frações equivalentes? Elas representam a mesma quantidade. Então, se você fizer isso, ó, pegar o numerador e o denominador, multiplicar por um mesmo número, como eu fiz aqui agora, esta fração nunca vai se alterar, certo? Ela vai sempre representar a mesma quantidade. Então, esse conhecimento nós vamos utilizar aqui, certo, pessoal? Relembrado aí? Continuando aqui com outra coisa também que nós vamos usar é isso aqui, ó. O que será que acontece quando eu multiplico uma raiz quadrada por essa mesma raiz quadrada? O que será que vai acontecer, hein? Igual aí, ó. Eu tenho aí uma raiz quadrada de 5. Se eu for pegar essa raiz quadrada de 5, né, e multiplicá-la por a própria raiz quadrada de 5, fazer isso aqui, ó. O que que vai acontecer aqui no meu resultado?
eu vou ter, né? Ó, de acordo com as propriedades dos radicais, né? Posso fazer isso aqui. Então, 5 vezes 5. Então, aqui no final, aqui, ó, quase terminando esse resultado, ó, vou ter raiz quadrada de 25, certo? E a raiz quadrada de 25, ela tem resultado exato, porque vai ser 5. Então, olha só. Se você pegar duas raízes quadradas idênticas, como estão aqui, como aparece aqui, e multiplicá-las, você vai ter um resultado exato no final, ó. Certo? Isso aqui é um número racional, sabia? Então, o 5 aqui é um número racional, ó. Certo? Então, nós vamos usar a propriedade fundamental das frações e também esse conhecimento aqui, ó. Certo, pessoal? Então, vamos usar isso aqui agora nos nossos exemplos da racionalização dos denominadores. Então, vamos racionalizar os denominadores. Tá. Temos aqui esse primeiro exemplo, que inclusive foi o que mostrei lá no comecinho para vocês. Então, ele tá aparecendo em um denominador com raiz quadrada de 3. Tá. Só que eu não posso deixar essa raiz quadrada de 3 aí não. Tem que tirar ela daí. Então eu vou ter que usar dos artifícios matemáticos aí, né? Eu vou ter que multiplicá-la, né? No denominador e no numerador por um mesmo número. E adivinhe qual que vai ser esse mesmo número. Olha só que nós vamos fazer aqui, ó. Tá vendo essa raiz quadrada de 3 aqui? Você concorda comigo se eu multiplicá-la pela própria raiz quadrada de 3? No final, a gente vai ter um resultado exato? Certo? Então, se você faz isso aqui... Então, se eu estou multiplicando aqui, ó, pela raiz quadrada de 3, né? Porque você sabe que fazendo isso, vou ter um resultado exato no final ali. Então, se eu fiz isso aqui no denominador, eu sou obrigado a fazer a mesma coisa no numerador, que vai chegar nisso aqui, ó. Certo, pessoal? Então, ó, o que que eu vou ter no final das contas aqui, ó? Na parte de cima faço 2 vezes raiz quadrada de 3, vai ficar 2 raiz quadrada de 3, né? E na parte do denominador, olha o que vai acontecer, você já sabe, né? Raiz quadrada de 3 vezes 3, certo? Arrumando a minha fração aqui, no numerador continua a mesma coisa. E lá no denominador vou ter 3 vezes 3. Então, significa que vai ser raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9, ela é exata. Então, aqui vai ficar 3. Beleza, consegui tirar o número irracional do denominador. E esse numerador aqui só mantém o mesmo. Certo? Ó, a fração já está com o seu denominador prontinho, já tá, pessoal? É isso que tem que fazer. Então vamos para mais exemplos aí. Olha aí. Qual que é o denominador dessa fração aí? Raiz quadrada de 5. Então você já sabe o que fazer. Vai pegar essa raiz quadrada de 5, vai multiplicar embaixo e também vai multiplicar em cima. Certo? Isso aqui, ó. Fazendo isso, você sabe que aqui eu vou ter... Vamos fazer já aqui, ó, direto, ó. Você já sabe que vai dar raiz quadrada de 25. E na parte de cima, 3 vezes raiz quadrada de 5 vai dar 3 raiz quadrada de 5, certo? Você sabe aqui que a raiz quadrada de 25 é 5. E na parte de cima da fração você mantém o que já estava ali. Então já está racionalizada a fração. Olha aí que legal. Outros exemplos, vamos continuando aqui. Ó, agora eu vou ter
Ah, agora eu tenho duas raízes quadradas. Tá. Só que o que me importa é o denominador, tá? O que importa é o de baixo. O que aparece no denominador? É a raiz quadrada de 3. Então você vai ter que pegar esta raiz quadrada de 3, multiplicar em cima e também embaixo da fração. Aí eu vou ter o quê? Você sabe, né? De acordo com as propriedades das frações, posso escrever dessa maneira. Mesma coisa aqui, ó. 2 vezes 3 vai ficar raiz quadrada de 6. E aqui vai ser raiz quadrada de 9, né? Porque 3 vezes 3. A raiz quadrada de 9 é exata. Ela é 3. E mantém o mesmo numerador. Pronto, ó. Consegui eliminar aquele número que estava com raiz quadrada não exata. Então agora ficou assim, né? Ficou melhor. Quando a gente fala de racionalizar, pessoal, é assim, ó, que toda fração ela representa uma divisão, certo? Então imagina eu falar assim: quanto que é 4 dividido pela raiz quadrada de 2? Olha só, a raiz quadrada de 2 não é um número, não tem resultado exato, é irracional. Então, no denominador, aliás, né, sempre tem que ser um número como nós fizemos aqui, ó. 3, 5, aqui apareceu 3 novamente, certo? Continuando aqui, ó. Tem mais exemplos aqui para vocês. Só para fechar mais dois exemplos, ó, tem essa fração aqui, certo? E embaixo apareceu uma raiz quadrada de 5. Então você já sabe o que fazer. Ah, mas apareceu esse 2 aqui. Ah, o que que é isso mesmo? É o coeficiente desse radical, né? Dessa raiz quadrada aqui, aparece um coeficiente. Tá. Mas o que que eu vou usar aqui para racionalizar? Será que é o 2? Ou essa aqui, ou os dois juntos? Ou só essa? Só a raiz quadrada de 5. É só a raiz quadrada de 5, tá? Então você vai fazer assim, ó. Multiplica em cima e embaixo pela parte aqui, ó, irracional. No caso é raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 5, certo? Então o que que eu vou ter aqui? Vou ter igual a parte de cima vai ser 5 vezes raiz quadrada de 5, vai ficar 5 raiz quadrada de 5. Agora que eu tenho 2, agora eu tenho aqui, ó, também duas raízes quadradas de 5. Você sabe que nós podemos multiplicar, né? Porque elas são têm os mesmos índices, né? As duas são raiz quadrada. Então, continuando aqui, vou ter 2 raiz quadrada de 25, né? Porque veio do 5 vezes 5, mantém lá em cima. Continuando aqui, a raiz quadrada de 25 é 5, né? Essa aqui vai ter resultado exato. Ah, mas agora tem esse 2 aqui. Olha só, né? O que acontece aqui entre esse 2 e essa raiz quadrada aqui? Como não tem nada aparecendo entre esses dois números, aqui é uma multiplicação, certo? Você tem duas raiz quadrada de 25, ou seja, a mesma coisa que eu falar assim, ó. Você tem duas vezes a raiz quadrada de 25. E essa raiz quadrada de 25 tem resultado exato, que é 5. Então eu vou ter 2 vezes 5, certo? E em cima lá você mantém a mesma coisa, né? E por fim, o que que eu vou ter? 5 raiz quadrada de 5 sobre 10. Tá, pessoal? Então aqui, ó, já está racionalizado. Inclusive, estes números 5 e 10, eles são múltiplos, tá? Então é possível simplificar essa fração também, tá? Vou continuar aqui, ó.
dessa parte aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo. O meu resultado que eu cheguei ali foi 5 raiz quadrada de 5 sobre 10. Este 5 e esse 10, vamos só olhar para o 5 e para o 10 agora, tá? Estou falando desse aqui, tá? Desse 5 e esse 10. Eu consigo aqui simplificá-los, né? Se eu pegar aqui, ó, vou reescrever isso aí para... Fiquei sem espaço ali, ó. O 5 e o 10. Já vou colocar a raiz quadrada de 5 ali, tá? Se você pegar aqui, se você olhar bem esses dois números, eles são múltiplos. Você pode simplificá-los por 5, tá? Certo? Essa é a ideia aqui, tá, pessoal? Só vou deixar aqui agora a raiz quadrada de 5, né? Que ela vai ficar na minha resposta. Então, os 5 e o 10, eles são múltiplos dos 5. Então, eu consigo fazer o que aqui, ó? 5 dividido por 5, 10 dividido por 5, né? Frações equivalentes. Então, eu vou ter o 1, né? Que é o resultado do 5 dividido por 5. 1 raiz quadrada de 5. E aqui eu tenho 10 dividido por 5, 2. Então, o resultado final é isso aqui, pessoal, tá? Continuando aqui, próximo e último exemplo. O que aparece lá no meu denominador? É a raiz quadrada de 2 e ela não é exata. Então, você vai multiplicar em cima por raiz quadrada de 2 e embaixo também por raiz quadrada de 2. Então, o que eu vou ter aqui? Lá em cima, lá, tenho 3 raiz de 5 vezes raiz de 2, né? Você sabe que posso multiplicá-los, tem o mesmo índice. Lá eu tenho 4, 2 raiz quadrada de 2, se multiplicando, você já sabe o que vai acontecer, né? Então aqui vou ter, ó, 3, 5 vezes 2, ali na raiz quadrada vai dar 10, sobre, esse 4 é o coeficiente aqui, né? Raiz quadrada de 2 vezes 2, 4, né? E a raiz quadrada de 4, ela é exata. Então, o que eu vou ter aqui? Esse número mantém. O resultado da raiz quadrada, você sabe que é 2. E entre esses dois aqui, né? É 1 vezes. Então, vai ficar 4 vezes 2. Em cima, você mantém. Por fim, eu vou ter um resultado de igual a 3 raiz quadrada de 10 sobre 4 vezes 2, que vou chegar em 8. Então, esse é o meu resultado final deste exemplo. Tá, pessoal? Então, esse foi o primeiro vídeo da racionalização dos denominadores. Eu ainda vou postar outro vídeo, que no caso, quando nós tivermos raiz cúbica, outros índices aí, tá? Aí vai ser outra maneira para chegar no resultado final. Mas o princípio é o mesmo, sempre usando a propriedade fundamental das frações, tá? Isso aí a gente nunca pode fugir. Então, por enquanto é isso, pessoal. Eu espero que tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Se gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreva no canal que a gente vai estar postando outros vídeos, beleza? Então, obrigado pela atenção e até a próxima.